Salve galera, bom dia pra vocês. Espero que todo mundo esteja bem, tenham passado bem o ano novo e todo mundo esteja estudando bastante SQL Server. Claro, ninguém tá tendo problema agora, né? Ninguém tá encontrando buchas agora pra resolver de SQL Server, nem de nenhum banco de dados. Tá tudo calmo e tranquilo, então a gente aproveita o tempo mais parado pra estudar, certo? Não é mesmo? E com tendo isso em mente, eu pensei assim, já é uma ideia meio antiga, alguns amigos meus vão se lembrar, que é uma ideia meio antiga minha, já criar um curso de alta disponibilidade e recuperação de desastres no SQL Server. Só que a questão tem muita informação boa e tem muita informação que muita gente vai se beneficiar se eu simplesmente passar, se eu simplesmente abrir essa informação ao público. Então, pensando nisso, eu vou meio que dividir o curso em dois segmentos. Como assim? Segmento que você vai entrar no YouTube e vai assistir, de semana em semana eu vou soltar um vídeo a respeito disso, ou até menos, mas a ideia é que seja semanal, que a frequência seja semanal. E depois sim vai ter um curso mais aprofundado, enfim, com mais assunto, com mais técnicas de troubleshooting e tudo mais. Mas assim, eu vou montar uma playlist dentro do meu canal do YouTube que vai mostrar, que vai ter o básico, o beabá de alta disponibilidade e recuperação de desastres no SQL Server. Basicamente, Always On, Availability Groups e Always On Failover Cluster Instances, certo? Isso é para ser um negócio, isso é para ser uma série de vídeos bem assim, beabá e bem também tranquilo, sem muitas formalidades, certo? É para ser um negócio bem assim, interação direta. Eu sei que no YouTube a gente não tem esse tipo de contato, né? O máximo que eu consigo receber de vocês são os comentários e eu respondo os comentários conforme a gente for caminhando em cima dessa série de vídeos, tá? Isso é informação muito boa e muito importante para eu simplesmente guardar essa informação comigo e cobrar para passar para vocês. Não faz grandes sentidos. Então eu vou condensar tudo isso, o que eu peguei ao longo dos anos, e vamos conversar sobre isso e vamos mostrar para vocês alguns dos conceitos principais de alta disponibilidade e recuperação de desastres em uma sériezinha de alguns vídeos. Aí, vou deixar a playlist do lado, ok? Bom, todo mundo que está no canal, óbvio, me conhece. Meu nome é Marcelo Gonçalves Haddad, sou MVP de Data Platform desde julho de 2018. Adoro SQL Server, adoro tecnologia de banco de dados. Eu vivo para isso, basicamente. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento em cima dessa tecnologia, em cima de tecnologia de banco de dados, tá? Aqui a gente vai ver como que a gente alcança alta disponibilidade e recuperação de desastres no SQL Server. Vou usar para essa série o 2017. Nota que no título está escrito máxima e eu falei alta? Porque vocês vão ver que máxima é quase que impossível, a menos que teu cliente tenha muito dinheiro. Nós, como DBAs entusiastas da tecnologia, o nosso papel é simplesmente mostrar para o cliente quais são as ferramentas que ele tem à disposição dele, certo? Para alcançar o que ele quer. Se ele pode dispor de pagar o que a gente tá pedindo, mas raras vezes isso acontece. A gente vai ver que o nosso papel é mais verificar e balancear, né, contrabalancear o que o cliente precisa e o bom o suficiente, o cenário bom o suficiente para o que ele pode pagar, certo? É mais ou menos isso, ok? Então, vamos começar. Eu vou ficar esse é o vídeo 0. Eu vou ficar bem pouco tempo em demonstrações aqui nesse vídeo especificamente. Eu vou ficar mais no PowerPoint e em desenhos mesmo. Capacidade péssima de desenho, mas enfim, vamos lá, certo? Então, se a gente seguir aqui, bom, isso aqui é o que a gente vai ver em todos os vídeos, ok? Não vamos ver isso só nesse vídeo 0.
Vamos ver por que existe ou por que a gente precisa de alta disponibilidade. Quais são as opções de alta disponibilidade especificamente pro SQL Server? As duas principais opções hoje, Failover Cluster Instances e Availability Groups. O que eu quero mostrar ou passar para vocês também é como montar um laboratório, como montar esse ambiente do zero em cima de máquinas virtuais. Já vou chegar lá, tá? E como que a gente evita os problemas mais comuns com AGs. A gente sabe, é de conhecimento de todos que a Microsoft já colocou a SQL Server no Linux, isso está funcionando desde a versão 2017, que é a versão que a gente vai usar. Então vão ter dois pequenos módulos, digamos assim, né? Que é alta disponibilidade de SQL Server no Linux especificamente. E eu também vou falar sobre uma integração com o Azure ou Azure, chame como quiser. Marcelo, nesses vídeos, você vai falar muito sobre nuvem? Não. Onde ou que curso que eu procuro para nuvem? Procurem o curso do Vitor Fava. O curso de Azure do Vitor Fava é o melhor que eu conheço em São Paulo, pelo menos, para falar sobre Azure, especificamente, para DBA. Ok? Não vou falar muito sobre nuvem nesse curso. Esse curso é aquele cenário on-premises. Esses vídeos é mais aquele cenário on-premises. Aquele cenário que você tem no seu data center, no data center que você contratou, no data center que a tua empresa contratou, no data center que você tem embaixo do teu, embaixo da tua mesa, da tua escrivaninha. É on-premises, basicamente. Ok? O que nós vamos usar para isso? Nos laboratórios, o que eu vou usar é Windows Server 2016, que tá pra sair aí o 2019, né? Mas assim, enfim, vamos usar o 2016. Vou usar o SQL Server 2017. Sim, eu sei que o SQL Server 2019 já saiu, mas vou usar o SQL Server 2017 para fins didáticos, ok? Você pode usar a edição Developer ou a edição Evaluation. Não me importa qual que seja. O que me importa é que seja algo parecido com Enterprise. Você não precisa pagar se você estiver usando a Developer ou Evaluation, ok? Vou usar o Hyper-V, que é nativo do Windows 10. Então, se você tem o Windows 10, você tem uma licença de Windows 10 já na sua máquina, você tem o Hyper-V. Não vou nem discutir, não vou mostrar como é que faz, como é que sobe o Hyper-V. Vocês pesquisem isso. Eu quero considerar que do 16 GB de RAM é o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa. Porque, entendam bem, um ambiente de alta disponibilidade, a gente vai precisar subir uma máquina virtual de AD, outra máquina virtual do próprio Windows Server, que é um dos nós do cluster, vou precisar subir outra máquina virtual, que é o outro nó do cluster. Aí eu vou querer fazer um Availability Groups, por exemplo, que é uma ligação entre vários servidores, né, digamos assim, com uma replicação. Bom, eu vou querer fazer uma réplica primária, que é a réplica que vai receber as suas conexões de leitura e escrita. Vou querer fazer uma outra réplica que seja só secundária, mas que não esteja aberta para somente leitura, ela seja simplesmente a minha réplica de DR, e vou querer abrir uma outra réplica. Já estamos falando de 3 servidores. 3 servidores, 3 máquinas virtuais, por isso que eu estou pedindo, ou que eu sugiro, 16 GB de RAM. O notebook que eu estou usando tem 32, tá? É suficiente porque eu vou precisar mostrar aqui. Quanto que eu preciso de HD? Bom, a gosto de quem está usando, certo? Eu vou colocar mais ou menos em cada máquina virtual 60 GB de espaço. Recomendo SSD fortemente, porque paciência tem limite. Certo? Paciência tem muito limite. E, galera, não dá pra ficar perdendo tempo. Eu vou editar os vídeos, óbvio, né? Então, os momentos de instalação, momento que que tem algum tipo de progresso, vocês vão ver cortado. Mas pra vocês fazerem aí o laboratório de vocês podem perder a paciência se for um HD mecânico, né? Enfim, é muito devagar. E a vida muda depois que você compra SSD. Ok? Muito bom. Vamos lá, então. Por que alta disponibilidade é importante no mundo de hoje? Vamos pensar na padaria do Zezinho. Ou na locadora. Ó, hoje é sexta-feira. Não, mentira. Hoje estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Se você está vendo na sexta-feira, parabéns. Sextou. Olha só.
Tem uma locadora, tem uma padaria. Qual que é a criticidade de um sistema desses caras? Nenhum, né? É assim. Um sistema desses caras é provavelmente um banco de dados simples. Se fosse um SQL Server, seria um SQL Express. Se cair o sistema, eu catalogo o que está sendo vendido, o que está sendo alugado na mão ou em um outro sistema mais simples. Não é tão crítico. Então eu me contento com toda noite fazer um backup, por exemplo. E se o meu sistema de banco de dados cair, beleza, Marcelo, não tem problema, caiu. Ó, vem aí, restabelece com calma. Você tem aí um dia, 2 dias, uma semana para restabelecer isso, não tem problema. Beleza. Nível de criticidade baixo, certo? E uma Amazon da vida, o que vocês pensam? Enquanto eu tomo água aqui, pensa no nível de criticidade de uma Amazon. Não é igual da locadora, né, galera? É muito, muito mais crítico. Por quê? Se eu tô comprando alguma coisa na Amazon, eu quero a confiabilidade do site Amazon. Se eu tô tentando comprar algo e não está e o site está indisponibilizado, alguma coisa assim, eu não tô conseguindo fazer essa compra, eu vou pro concorrente da Amazon. Eu vou para algum outro lugar, certo? Não tem como pensar em um site da Amazon ficar indisponível. O que tem na frente do site da Amazon? Servidores web, certo? O que tem por trás? Servidor de banco de dados, certo? Se você pensar cruamente, tem muito mais coisa que isso, tem muito mais camadas do que isso, certo? Mas se a gente pensar de maneira simplista, é isso que a gente tem. Se o banco de dados da Amazon cai em primeira instância, você não acessa. Você não acessa, o site está fora. São milhões, não vou falar bilhões, são milhões de dólares perdidos, certo? Que eles perderam, literalmente, porque visitantes vão para outro lugar. Problemas. Então, isso é um problema. Solução para isso? Preciso, então, encontrar um outro método de replicar meus dados ou deixar os meus dados não só disponíveis em um lugar, mas em outro lugar também, certo? Dessa forma, se o meu site primário de banco de dados cai, eu tenho uma redundância num site secundário, certo? Aí todos os meus web servers apontam automaticamente quando o primário cai, apontam para o secundário. O secundário sobe, começa a fornecer as informações, os dados que os web servers precisam, certo? Faz sentido, né? Só que isso é uma vantagem, e quando a gente conta isso para qualquer cliente, nossa, beleza, né? Quero solução de alta disponibilidade e recuperação de dados, quero tudo isso. Beleza, meu amigo. Sabe quanto custa? Aí que vem o problema. Com alta disponibilidade ou com isso, você tem um footprint muito grande de tecnologia. Ou seja, você precisa de muitos equipamentos, muitas licenças, muitos softwares, tanto software quanto hardware, você precisa de muita coisa para te suportar nessa solução, certo? Aí quem vai definir o que você precisa ou não é o teu negócio, tua área de negócio, certo? Pensa numa B2W também, com todas essas empresas, aqui pro Brasil é mais comum, né? Pensa na B2W com todas essas empresas aí. A Blockbuster acabou, né? Mas pensa no... deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui. Acho que dá. A gente podia fazer isso. Sacanagem, né? Foi incorporada pela Americanas, no fim das contas, né? A gente sabe que, coitadas, foi a época delas. Então, a gente tem aí uma série de empresas de e-commerce, varejo, que precisam que tem uma criticidade muito alta, no caso de uma falha, tem uma criticidade muito alta, tem um potencial de perda muito grande em termos de negócio. E o próprio negócio, a própria receita que essas empresas geram, o próprio dinheiro que essas empresas geram, paga a solução tecnológica que elas precisam, que é a alta disponibilidade. Certo? Muito bem. Criticidade está feita. Agora, modo complicado ou modo difícil. Como que eu recupero uma base de dados? Bom, vamos lá. Meu servidor caiu, morreu, certo? Vou reinstalar o SQL Server. Quer dizer, minha área de infraestrutura
redisponibilizou redisponibilizou é ótimo, né? Disponibilizou o servidor para mim. Um novo. Beleza. Vou reinstalar o SQL Server. Legal. Vou restaurar os backups de base de sistema. Sim, você precisa fazer backups das bases de sistema. Master, Model e MSDB. Você precisa. Não, mas Marcelo, não precisa. 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 Todas as suas informações de login estão na Master. Todos os teus linked servers estão na Master. Todos os teus jobs estão no MSDB. Você precisa fazer backup dessas benditas bases. Você precisa. Você não precisa fazer com tanta frequência quanto as outras bases, mas você precisa de backup dessas bases. É importantíssimo. Não vou nem discutir. Bom, depois disso, você restaura as bases de usuário, certo? Bases do seu sistema em si. E aí você disponibiliza o teu SQL Server para uso. E reza, né? Na verdade, o papo do rezar é uma brincadeira, não é necessário. Se você seguiu o passo a passo direitinho, vai funcionar. Não tem grandes problemas. Se você se preparou, seguiu e havia feito testes anteriores a respeito disso, vai rolar, não vai ter problema. Ok? Para evitar esse tipo de problema, ó, e repara que é um livro de SQL Server ali, tá? Que o pessoal tá chorando ali, tá? Quebrou, já era, não tem como. Aí você começa a rezar, olha pro data center aí, tipo, tá show, tá. Aí você tem que apelar para alguns recursos mais para alguns recursos mais sofisticados, né? Tipo, alguém consertando o seu servidor aí. Enfim. E aí como que você recupera uma base no modo fácil ou no modo simples, certo? A empresa tem algum site remoto, qualquer um que seja, certo? Essa base é replicada por alguma tecnologia, ok? Quando o servidor principal cai, o secundário assume. Essa alguma tecnologia, o slide não ficou muito perfeito aqui. Eu vou virar aqui lá para escrever um pouquinho, tá, pessoal? Base replicada com alguma tecnologia. O que eu quero dizer com isso? No caso do SQL Server, você tem o Always On Availability Group, que está replicando os dados, certo? No caso do Oracle, você tem o Active Data Guard, por exemplo, certo? Pode não ser um site remoto, pode ser um site local com 2 servidores, um do lado do outro, em racks diferentes, óbvio, né? Mas 2 servidores, um do lado do outro, que tenham de alguma forma algum tipo de redundância. Como assim, Marcelo? Não entendi. Olha só, a gente já vai falar sobre Failover Cluster Instance, mas você tem um conceito que você tem o storage compartilhado entre os dois, apresentado para os 2 servidores, só que só um servidor é dono daquele grupo de LANs, ou daquele grupo de discos, por momento. No momento que esse servidor cai, automaticamente esse servidor assume. Esse servidor assume não é possibilidade, assume o ownership, né? Assume a propriedade desses discos e aí ele sobe o SQL Server em cima disso. A gente vai ver isso com detalhes. Ou seja, eu tenho 2 servidores para atender o meu negócio. Se um cai, o outro assume. E para o usuário, o que acontece? Deu um F5 e falhou. Deu um F5 de novo, funcionou. É isso. É para ser algo em torno de segundos, certo? Tem negócio, ou tem ocasiões que segundo é muito, tá? Que tem que ser milésimo de segundo. Existe isso também. Aí depende do que a gente vai fazer, ok? Alta disponibilidade. Eu quero garantir continuidade de serviços, mesmo que uma falha aconteça. Ou seja, trocando em miúdos, vou trocar em miúdos isso. Eu quero que os meus dados estejam disponíveis em mais do que um lugar de uma só vez. Por exemplo, automaticamente eu quero que meus dados sejam replicados para outros lugares. Ok? Isso vai garantir com que meus serviços continuem, mesmo que o servidor queime. Ok? Recuperação de desastres. Uma vez que o ambiente esteja fora, como que eu recupero? Ou seja, eu tenho um site remoto, certo? Nesse site remoto eu tenho a replicação. Eu já tenho alta disponibilidade aí, tá? Agora, pensa nesse site remoto que caiu o site, caiu meu data center principal.
Eu preciso apontar ou virar tudo para o meu data center secundário, certo? Você tem um plano para fazer essa recuperação de desastres? Isso é um desastre que aconteceu. Você tem um plano para recuperar isso, certo? Quanto tempo o SQL Server tem que ser online por ano, por exemplo? 3 noves, ó, 99,99. 99,99. Tem diferenças aí, tem muitas diferenças aí, tem diferenças de minutos, horas, dias aí nesses números, nesses percentuais. Qual que é o problema disso? De novo, a gente vai chegar no preço. Marcelo, não tem e não tem 100%? Todo cliente pergunta, não tem 100% de disponibilidade? Não. Você pode até alcançar por sorte, mas é mais sorte do que outra coisa. É quase que impossível. Não dá para garantir, carimbar, esse ambiente vai ficar 100% no ar. Não dá. Não existe como. Aí fica uma pergunta para vocês. Alta disponibilidade é diferente de recuperação de desastres? Fica a pergunta no ar. Ok? Muito bom. A recuperação de dados em si, né? Isso é um conceito não SQL Server, isso é um conceito geral, né? De continuidade de negócios de maneira geral, né? São dois conceitos principais. RTO, Recovery Time Objective, e Recovery Point Objective. Recovery Time Objective quer dizer o quê? Quanto tempo eu preciso para restabelecer o meu ambiente? Meu ambiente caiu. Meu banco de dados caiu. Ok. Meu banco de dados caiu. Eu preciso de 2 horas para recuperar o seu ambiente, cliente. Tranquilo. Eu tenho clientes, nós temos clientes que falam assim, pode ficar um dia, Marcelo. Pode ficar um dia fora, não tenho problema nenhum com isso. Tranquilo. Uma solução de backup e restore para esses caras resolve. Porque as bases deles não são absurdamente grandes. A base de 200, 300 GB são bases ok. Tranquilo. Marcelo, eu só posso ficar fora meia hora. Interessante. Meia hora, você não... Um backup e restore de uma base de 500 GB já pode não atender. Certo? Cuidado. Tá? Recovery Point Objective. Objetivo de ponto de recuperação. Quanto de dados que eu posso perder? Como assim? Suponha que aconteceu uma falha agora. Pá. Beleza? Aconteceu uma falha exatamente agora. Cliente, você precisa que eu recupere exatamente até esse ponto agora? Ou você precisa... Ou eu posso recuperar, sei lá, um dia pra trás? Você pode se dar ao luxo de perder um dia ou horas de dados, horas de trabalho. Tem clientes que falam que realmente, beleza, se eu perder 1 hora de trabalho, tô suave, tô tranquilo. Eu consigo refazer isso de alguma outra forma. Ok, ele vai pagar por isso. Não, eu não posso perder nada. Zero. A gente vai entender depois com mais calma aqui. Recuperação zero, Recovery Point Objective zero, quer dizer, não posso perder nada. Você tem que guardar o teu log de transações. Lembra disso. Guarde o seu log de transações com a sua vida. Certo? Coloca ele no melhor e mais disponível disco que você tiver no teu servidor. E mais rápido, óbvio, né? É crucial, crucial, crucial. Beleza? Bom, em cima desses dois conceitos que o teu negócio, tua área de negócio vai falar pra você, teu gerenciamento, enfim, diretores, diretor não, mas tua área de negócio vai falar pra você quais são os números aí. Você não tem como adivinhar. O DBA não tem como saber isso se a área responsável não falar, tá? A área de negócio tem que falar isso pro DBA. Em cima disso, você vai criar uma solução, você vai montar um plano, você vai montar um orçamento de alta disponibilidade e recuperação de desastres, certo? Ou de plano de continuidade de negócios, certo? Que no fim das contas vai acabar sendo um documento que vocês vão testar de tempos em tempos, um documento com procedimentos que vocês vão testar de tempos em tempos, tá? Isso, lembrando que envolve muito mais do que SQL Server. A gente vai ver aqui nesses vídeos o conceito do SQL Server em cima disso, mas isso envolve muito mais do que só SQL Server, certo? E, em cima disso, por que acontece, por que de acho que acontece indisponibilidade? Tem dois tipos de indisponibilidade principal. Planejada,
Manutenção, atualização, upgrade, onde não vai ter perda de dados, pelo menos a gente espera que não, certo? Tem alguns casos aí que teve perda de dados, enfim, mas deixa pra lá. E a gente tem a indisponibilidade não planejada, que é a que a gente quer evitar. A planejada, ok, a planejada tá dentro do esperado. A não planejada é a que a gente não quer. Pode ser uma falha no data center, pode ser uma falha no servidor, pode ser uma falha no sistema de I/O, sei lá, HBA falha, disco falha, sei lá. Pode ser um erro humano, né? Update sem wear, quem nunca, né? Quem nunca? Não existe DBA sênior que não tenha feito um update sem wear, hein? Que fique claro isso. E pode acarretar uma perda. Isso pode acarretar uma perda de dados. Eu tô falando que pode, não tô falando que vai ser. Não tô falando que vai ter perda de dados, tá? Eu tô falando que pode. Ok? Muito bom. Só pra gente entender mais ou menos, só pra gente colocar em números, um uptime de 3 noves, né, 99,9, vai gerar uma disponibilidade por ano de 8,76 horas. Um uptime de 4 noves, 99,99, 52 minutos por ano. Isso é ridiculamente baixo, você não faz um update com isso. É muito baixo. Tem que ser muito crítico. O ambiente, o negócio tem que ser muito crítico para você precisar chegar nesse ponto aí. Olha a disponibilidade por mês de 3 noves, 43,8 minutos. 4,38 minutos por mês. O que você faz com isso? 5 noves, olha lá. 5 noves, você tem 5 minutos de disponibilidade por ano. 0,43 minutos. Não é um minuto por mês. Não dá pra fazer um minuto. Não é um minuto por mês. Dá pra fazer um miojo. Gente, é absurdo. Enfim, conheço pouquíssimas empresas, mas pouquíssimas mesmo, que tem um uptime, um SLA, um Service Level Agreement de 5 noves. Conheço várias que tem 3 noves, muitas, mas muitas que é 90%, que é 95%, que tem outros números, né? Tem números abaixo disso também. Enfim, só pra vocês terem uma ideia. E conforme isso vai descendo, né? Conforme o número de noves vai aumentando, o preço, pensa na cifra aumentando, pensa no custo aumentando assim, em progressão, em parábola, assim, um negócio absurdo. É progressão geométrica, é absurdo. Ok? E qual é o seu plano, né? Qual que é o seu plano de recuperação de desastres? Ok. Então, em termos de SQL Server, galera, o que a gente tem de opção de alta disponibilidade ou de tecnologia já dentro do próprio SGBD, dentro da própria engine, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Olha só, a gente tem no mínimo 4 opções. A gente tem no mínimo 4 tecnologias para ajudar a gente. A primeira delas sendo log shipping. É a tecnologia mais antiga, digamos assim, né? Ela consiste simplesmente em automatizar backup, restore. Backup de log, restore. Backup de log, restore. Pega de um lado, faz o backup, joga para outro lado. Vantagens e desvantagens disso. Eu tô respirando fundo, porque eu vejo dar muito problema isso. Só que o problema não é a tecnologia, o problema não é o log shipping em si, que a gente carinhosamente às vezes até chama de log shipping. O problema é que assim, ele depende diretamente, ele interfere diretamente com a sua política de backup de log. Se você tiver uma outra ferramenta tirando backup de log sem a opção copy only, ele não funciona. Ele simplesmente não funciona. Se algum inadvertido DBA for lá e fizer um backup da tua base que está no meio do log shipping e fizer um backup sem copy only de log, não vai funcionar. Vai quebrar a sequência de log e vai desincronizar. O problema do log shipping é a administração dele. É quem está administrando o ambiente.
quem está administrando o ambiente tem que saber que não é para dar um bendito de um comando de backup de log na base primária. Não vai conseguir fazer na base secundária mesmo, mas não pode fazer um backup log na base primária sem o copy only, certo? Não pode fazer isso, senão perde, certo? Acho que vale a pena comentar aqui que recentemente a gente tem um cliente que muda a base, e outra coisa, óbvio, né? Para todos esses caras, o que eu diria que é em comum entre todas essas... Deixa eu escrever aqui. O que é em comum em termos de log? Em termos de log, o que é em comum entre todas essas tecnologias aqui? Eles pedem um modelo de recuperação full. Certo? Todas elas pedem um modelo de recuperação full. Todas. Problema. Temos um cliente que precisava de um DR. Ok, cliente, vamos lá, vamos montar. Vai Marcelo feliz, né? Tô feliz. Vai montar o log shipping, porque o cara tem standard, certo? E é um DR entre o on-premises e uma VM. Essa VM está em outro lugar que eu não sei onde é, certo? É uma VM no Azure, se não me falha a memória. Como uma VM no Azure, bom, standard, beleza. Log shipping. Log shipping vai atender. Começa a fazer o log shipping, faz log shipping, falha. Log shipping falha. Caramba, log shipping falha. Falha a sincronia. Monta depois de um dia, 2 dias, falha. A aplicação do cara faz shrink do log. A aplicação do cara faz shrink do log. A aplicação do cara fica mudando isso aqui de full para simple. De tipo, dia sim, dia não, enfim. Fica fazendo isso. Muda para simple para fazer o shrink do log e depois volta para full. E aí, o que acontece? Ele realmente limpa o log, ele realmente diminui o tamanho do log. Aí, o que acontece? Quebra meu log shipping, certo? Quebrou toda a sequência de LSN, quebrou toda a sequência de log, tudo. Cliente, você precisa pedir pro cara que desenvolveu isso aí tirar essa funcionalidade da aplicação. Ah, Marcelo, eu pedi pra eles cobraram $3.000 pra gente fazer isso. Falei, quê? $3.000 pra fazer isso. Pois é, tem coisas loucas por aí no mercado, certo? A gente vê que às vezes a gente vê uns casos escabrosos perto da gente, tem outros casos em outros lugares que também acontece isso. Acontece coisas bem escabrosas. Aí eu acabei tendo que desenvolver alguma série de scripts que faz differential shipping, não faz log shipping. Mas isso é papo para outra série de vídeos. Ok? Log shipping, ok. Database mirroring. É um conceito legal, nasceu no SQL Server 2005. Só que ele, ao invés de mandar, o SQL Server ao invés de mandar backups de um lado para o outro, ele mandava efetivamente trechos, porções do log buffer. Como assim? O SQL Server primário fazia a transação aqui, enquanto ele estava fazendo a transação aqui, ele jogava essa porção para o lado secundário. Lado secundário ou espelho, digamos assim, ou próprio mirror, certo? Problema dessa tecnologia hoje já está marcada como deprecated, né? Mas o problema dela é óbvio. Como é espelho, você tem um e outro. Você não tem mais. E na ocasião você não conseguia abrir o secundário para leitura. O log shipping você abre. O log shipping você consegue abrir para leitura. E o log shipping você pode ter mais do que um destino. É backup restore. É muito fácil, certo? Failover Cluster Instances, ou cluster do vovô. É aquele cluster clássico que você tem 2 servidores ou 2 ou mais servidores e você tem o banco de dados em um lugar só, que é o storage, certo? Então o storage está compartilhado entre todos esses servidores. Marcelo, como que sincroniza? Não existe sincronização, porque está só em um lugar. Seus dados estão localizados no storage, em um lugar só. E só um servidor por vez tem acesso àqueles dados. O outro está lá só olhando, só assim, posso pegar, mas ele não pega, certo? Ele está com acesso, ele não tem o privilégio ainda de ser o proprietário daqueles dados. O nó ativo tem, certo? Esse é o cluster. Esse cluster existe desde o SQL Server, se não me falha a memória, 7.0. Se não me falha a memória. Log shipping também é desde o 7 ou do 2000. Não lembro exatamente. Comecei a mexer com ele no 2000, mas
Ele existe acho que desde o 7.0, se não me falha a memória. Mirroring é 2005. Always On Availability Groups. Nota que, outro ponto importante aqui, isso aqui, ó, é um nome novo, nome desde o SQL Server 2012, que a Microsoft fez para simplesmente falar sobre soluções de alta disponibilidade, certo? Failover Cluster Instance é um conceito já antigo, tá? É um conceito que já existe faz bastante tempo, tá? Mas a Microsoft colocou esse Always On na frente para ficar mais... Acharam que ficaria mais... que encaixaria melhor o nome. Realmente ficou legal, não ficou ruim não. Always On Availability Groups é o conceito mais recente, onde você tem várias réplicas de grupos de bancos de dados, certo? Vamos falar sobre eles mais pra frente, ok? E você tem várias réplicas que podem ser abertas para somente leitura, você pode jogar teu backup daquele lado, você pode fazer o teu BCC daquele lado, você pode fazer uma série de coisas que antes você não conseguia fazer, nem com Failover Cluster Instance, nem com Database Mirroring, ok? E muito menos com o Log Shipping, claro, né? É como se o Availability Group fosse uma melhoria. Pegaram todas essas três tecnologias, melhoraram elas e colocaram em uma coisa só. É como se fosse isso, ok? Todas essas tecnologias, sem exceção, funcionam no nível de base de dados ou no nível da instância. Ou vai virar uma instância de um lado para o outro, ou vai virar uma ou mais bases de dados de um nível para o outro. Vão variar, óbvio, em termos de custo e complexidade. Log Shipping não custa absolutamente nada, certo? Podem criar uma ou mais réplicas de base de dados. E essas bases de dados vão ficar em estado restaurando, estado restoring ou read-only, certo? E também tem a nuvem, certo? A nuvem. Quem nunca ouviu falar da nuvem, certo? Com essa popularidade, digamos assim, né? Popularidade da nuvem, a gente sabe que a nuvem veio para ficar. Os cloud providers, né? O Azure da Microsoft, Amazon, Google, todos esses providers vieram para ficar. Você pode ter uma máquina virtual em outro lugar e você pode inserir réplicas, né, no Always On Availability Group, por exemplo. Então essas tecnologias são cloud ready, digamos assim, em muitos aspectos, certo? Desde que você consiga fazer com que as redes se conversem, não tem grandes problemas, ok? Aí é um desenho mostrando basicamente isso. O que? Olha só. Aqui a gente tem o Log Shipping como um Warm Standby. Warm Standby tá lá esperando, o banco de dados está lá em espera, certo? Pode estar em somente leitura, mas ele não vai pode estar fechado. Mas a grande questão do Log Shipping, o grande problema do Log Shipping também é que ele depende da frequência de backup e de restore que você coloca. Então ele sempre está atrasado, sempre. Ele pode estar atrasado 1 minuto, mas ele está atrasado, certo? O Mirroring é um Hot Standby. O que quer dizer Hot Standby? Se eu configurar ele do jeito certo e cair o meu servidor de produção, cair meu cluster de produção, esse Hot Standby assume com os mesmos dados, o último dado que foi comitado lá no meu banco de dados de produção. Claro, se tinha uma transação aberta e caiu, ele vai dar rollback. Não tem como ele levar uma transação não comitada para outro lado, certo? Olha só. Aqui eu tenho bancos de dados de produção. Nesse banco de dados de produção, eu tenho uma solução de cluster, de Failover Cluster Instance, certo? Nessa solução eu também tenho, óbvio, né? Isso não é solução de nada. Backup não é solução. Backup é obrigatório. Backup não é opcional. Então backup não é uma solução extra. Backup é obrigatório. Instalou o banco de dados, vai ter que perguntar onde ou para quem ou onde que vai fazer backup. Para que lugar que vai fazer backup. Tem que ter backup. Qualquer banco de dados tem que ter backup. Acabou, certo? Tem outro log shipping aqui também que ele colocou, certo?
nessa figura, né, nessa gravura, ele não colocou o Availability Groups, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, com muito mais detalhes, certo? E ele também colocou um outro cara aqui, olha só que bonitinho. Replicação. Por que no slide anterior eu não falei sobre replicação? Ou por que no slide anterior eu deixei ela de lado? Porque replicação não é uma solução de recuperação de desastres. Marcelo, na minha empresa dá, na minha empresa colocam replicação como recuperação de desastre. Beleza. Só que a recuperação você gerencia objetos de banco de dados. Você gerencia tudo dentro do seu banco de dados em nível de objetos, em nível de tabelas, em nível de views, em nível de... Enfim, é muito complicado você fazer uma solução de recuperação de desastres usando replicação. Porque a granularidade é muito maior. A replicação é sim muito boa para scale out. Como assim scale out? Eu tenho pedaços da minha aplicação separados em outros lugares que precisam acessar porções do meu banco de dados em momentos determinados, em momentos diferentes, certo? Aí a replicação é legal. Replicação não é solução de recuperação de desastres. Replicação é para distribuição de aplicação, distribuição de banco de dados, certo? É isso, galera. Vamos ver aqui. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, certo? A gente vai tentar manter esses vídeos aqui o mais breve possível. Peço desculpas pelo tamanho desse hoje, que ficou um pouco mais extenso do que o normal. Mas a ideia é deixar eles o mais breve possível, tá? Mais conciso possível, mais rápido possível. E com o maior número de informações úteis para vocês. Ok, galera? Vamos que vamos. 2019 já começou. E abraços e bons estudos para vocês.